Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, a Bíblia diz assim: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Amém? Vamos orar? Jesus, te damos graça, Senhor, por nesta noite estarmos diante de Ti, da Tua palavra, da Tua bendita palavra, maravilhosa palavra, Senhor, que nos orienta neste mundo caído, perdido que estamos vivendo, Pai. Agora, Senhor, não nos deixe, Senhor, cegos diante da realidade tão difícil que nós estamos vivendo, diante de uma guerra, Senhor, uma guerra ideológica, uma guerra de conhecimento, uma guerra do saber. Ó Senhor, e a Tua igreja tem sofrido, Senhor, por causa que estas ideologias têm atacado as nossas famílias, Senhor. E nós estamos no meio deste mundo tão pervertido, Senhor, a ponto de, quando estudamos novamente o assunto, encontramos em nós mesmos, Senhor, raízes malignas, Senhor, que muitas das vezes queremos concordar, Pai, e por isso que estar com os olhos na Tua palavra, Senhor, é a única maneira de não concordarmos com este mundo, não tomarmos a forma desse mundo, não nos conformarmos com este mundo, como disse Paulo, Senhor. Agora ajuda a Tua igreja, orienta Teu povo, Senhor, aqueles que aqui estão e aqueles, Senhor, que em casa, Pai, devido à dificuldade de estar aqui, Senhor. Pai, agora reunimos-nos aqui e te pedimos, toma glória, Senhor, para Ti, faz o Teu reino avançar, ó Deus, aqui nesta noite, Senhor, e que o Teu nome seja conhecido, Senhor, e a Tua vontade seja conhecida para a glória do Teu nome, Jesus. Amém e amém. Estejam sentados, meus irmãos. Queridos, o assunto que vou tratar hoje é um assunto por demais importante. Nada é mais importante do que o Evangelho, de conhecê-lo, de vivê-lo e estar nele verdadeiramente. Nada mais importante. Porém, nós vamos ver o apóstolo Paulo nos orientando a saber lutar contra os inimigos contemporâneos, aqueles que nós enfrentamos no dia a dia. E há um inimigo, por vezes silencioso, que está trabalhando já há muitos anos para a derrubada total da família, da igreja, e não por meio da força, mas em nome da paz, tentando exterminar o sagrado, aquilo que é bíblico, a vontade de Deus, e está se infiltrando no meio da igreja. Hoje, já existem igrejas que adotaram estas fórmulas marxistas, ideológicas, chamadas igrejas inclusivas. E nós temos que prestar muita atenção, ter muito cuidado e estar firmados na palavra de Deus para não concordarmos. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 32, que não serão condenados somente aqueles que tais coisas praticam, mas aqueles que concordam com esses erros. Muitas pessoas vivem dentro da igreja e poderão estar condenadas porque concordam em nome do amor, um falso amor, acabam concordando. O amor, meus irmãos, ele é revelado na pessoa de Deus, quando Ele envia seu Filho, porque Deus não tem amor, Deus é amor, Deus é o próprio amor. E o seu Filho Jesus Cristo diz que Ele mesmo é o caminho e a verdade. E amor e verdade precisam caminhar juntos. Aquele que ama, anda na verdade.
E agora, em nome do amor, se prega doutrinas, ideias, ideologias que são contrárias à palavra e à vontade de Deus. Hoje vai esquentar, é duas mesmo, né? Vai pegar fogo aqui. Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos estar preparados para enfrentar isso. Em primeiro ponto, quero dizer que esse texto que nós lemos, ele é maravilhoso. Quando a gente fala de batalha espiritual, a gente vai para Efésios capítulo 6, e não está errado, é claro. Mas aqui Paulo especifica qual é a nossa batalha. E ele vai dizer que a nossa batalha, ela é em destruir as fortalezas. E quais são as fortalezas de Satanás? Eu quero perguntar se há alguma outra tradução de Bíblia aqui, que no versículo 4 substitui a palavra fortalezas. Tem alguma tradução que é diferente? Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Sim? Versão Viva. Fortalezas também, né? Outra tradução? Fortaleza também. Ok. Essa palavra no original, ela quer dizer ideologias, ideias. Paulo vai continuar dizendo, anulando sofismas, conjunto de ideias, de pensamentos. Os sofistas eram aqueles que nada entendiam, mas falavam de tudo. Cheio de ideias, cheio de novas intenções, muito falaciosos. E os dias que nós estamos vivendo. Sim, qual a tua tradução? Raciocínios presunçosos, da tradução da Jerusalém. A Ave Maria cheia de quase fortificações. Ok. Raciocínios. A nossa luta, a nossa guerra, hoje e sempre foi ideológica. Ideias, filosofias, pensamentos. Por que Paulo vai continuar dizendo? E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu já preguei bastante aqui nessa igreja sobre o conhecimento de Deus, o conhecer a Deus. Lá em Isaías capítulo 53, onde fala do nosso Cristo, ele vai dizer que, o profeta vai dizer que ele, o Cristo, salvará muitos, ou justificará muitos pelo conhecimento. Sabe o que torna uma pessoa cristã, ser cristão verdadeiro? É ele entender, compreender a palavra, a mensagem do evangelho, ele ter cognitivamente, ele através da sua mente, ele entender assim, em que eu era pecador, sim, pecador, mas Deus em amor mandou o seu Filho, Jesus Cristo, sim, ele veio, Jesus Cristo, ok, e ele é o único Salvador, o único, ele morreu na cruz do Calvário, não foram os romanos que mataram ele, nem o prenderam, ele se entregou, e a ira de Deus matou ele morreu porque ele se entregou, por causa dos nossos pecados, sim, por causa dos nossos pecados. Agora, aquele que há de ser salvo, é aquele que reconhece, se arrepende dos seus pecados, e crê nele como seu Salvador. Então a pessoa tem que entender isso, se ela não entender isso, ela nunca foi salva. Porque ela está na igreja porque ela quer uma vida melhor, ela quer conquistar alguma coisa, ela quer que os demônios saiam de cima dela, ela quer, enfim, vários tipos de coisa. Mas salvação vem por entender isso, é através do conhecimento. E qual é a área que Satanás mais ataca em toda a Bíblia? Você pega todas as cartas de Paulo, e você lê nas cartas de Paulo, que Paulo vai elogiar em todas elas o conhecimento que a igreja tem, ou então uma exortação em conhecer ao Senhor, por todas as cartas de Paulo. Por quê? Porque o conhecimento é o que fortalece a igreja, é quando a igreja estuda a Bíblia, quando ela entende, ela conhece, e o Satanás vai lutar exatamente
exatamente nessa área. Vim contra o conhecimento de Deus. Falávamos, eu e o irmão Wellington aqui antes de começar, que em Oséias está escrito: meu povo é destruído pela falta do conhecimento. Aí ele vai dizer: sacerdotes, porque vocês rejeitaram a minha lei, o meu conhecimento, eu vos rejeitei. Irmãos, o conhecer, o entender, o viver toda a nossa vida bíblica. Sabe o que eu sinto falta hoje em dia? Que os cristãos, quando se reúnem para falar de futebol. Vamos fazer um churrasquinho lá em casa, irmão? Vamos fazer um churrasquinho, vamos. E aí na hora do churrasquinho, a conversa é Bolsonaro, e tem que falar sobre política, sim. Isso é um ponto chave também. Lula, votação, é eleição, outros é Big Brother, outros isso, é aquilo. Mas pouco se fala do principal, da palavra. Conversar, discutir, entender, conhecer a vontade revelada de Deus. Hoje, quando a menina vai namorar, os padrões não são os padrões bíblicos, são: ele é bonitinho, ele é fortinho, ele é rico, ele é inteligente, é da cor que eu quero, caso. Os meninos da mesma forma: ela é desse jeito, aquele outro, caso. Não, o principal ponto que tem que ser discutido é um menino bíblico, é uma menina bíblica. Ele discute tudo biblicamente, é alguém que discute tudo segundo a palavra, que coloca o Senhor acima do namoro, acima do casamento, acima de tudo, a Bíblia, a palavra de Deus, o Cristo acima de todas as coisas, ou é alguém que tem caráter mundano? Amados, esses princípios são irrevogáveis, são imutáveis, e hoje não se preocupa mais com isso. Ele é da igreja, ela é da igreja, irmão. Na igreja até o diabo vem na igreja. Agora não é porque é da igreja, participa dos jovens, tem talento, toca, canta, prega. Não tem que saber os frutos, se verdadeiramente é bíblico, ou é mais uma feminista que quer casar com um cristão, se é mais um machista que quer casar com uma irmã, se é mais um marxista que está querendo se infiltrar no meio da igreja, porque hoje acham que Jesus, que a Bíblia é socialista, é marxista. Está muito longe de tudo isso, meus amados irmãos. Porém, é contra o conhecimento que Satanás vai atacar. E aí, as famílias estão sendo destruídas. Os pais, sabe o que Satanás quer hoje? Através do feminismo, é dizer o seguinte: mulheres, o principal papel de vocês é dar conta da vida de vocês. Não liga o que a Bíblia diz, que a mulher tem o principal papel é cuidar do lar e cuidar dos filhos. Eu hoje postei isso, né? Fui lá no Face, vocês entram lá para vocês verem, e postei: o principal papel da mulher é esse, botei entre aspas, não só esse, entre parênteses, não só, e eu falei do principal, bastou para o pau comer, né? O Wellington ajudou lá um pouco também, para o pau comer, bastou. Gente, eu só falei o que a Bíblia diz. A Bíblia só está dizendo que a tarefa primária da mulher é cuidar do lar. Aí tudo que Satanás quer, não. Vocês são iguais aos homens em tudo. Ora, em valor, a Bíblia diz que é. Agora, se tirar a roupa, já dá para ver que não é, né? Já dá, né? Aí pega a ciência vai revelar vários itens que é diferente, tá? Do homem para a mulher. Vários itens, vários. Mas ainda continua dizendo que é exatamente igual. E aí, tira a mulher de dentro de casa, abandonando o seu principal papel, e também não estou dizendo que os homens não têm o papel de criar os filhos, também não estou dizendo isso, mas o principal papel da mulher, tiram ele, e os filhos, o que fazem com os filhos? Creche, somente creche. Minha filha vai para creche, não estou dizendo que não pode ir para creche, mas somente creche. Chega final de noite, nem o pai e nem a mãe tem tempo para conversar com os filhos, para educá-los na palavra, para filtrar o que eles ouviram e viram. E quem então está educando os filhos? O governo. Os marxistas culturais. E o que eles vão se tornar? Vão se tornar exatamente
crente que quando eles pegarem uma certa idade, eles olham para o pai e para a mãe e dizem assim: ei, fiquem vocês com a religião de vocês, com a cafonice de vocês, e eu vou curtir a vida. E aí, eu vou evitar de dizer o que eles podem virar. Vocês já sabem. Ora, vai para a internet, eu coloquei lá na internet assim. A ideologia de gênero prega que ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher. Mas os gays dizem assim: eu nasci assim. Só isso. Aí pronto. Aí o inferno se levantou todo assim, lá no Face. Todo. Gente, eu não falei nada mais do que isso. Até de criminoso me chamaram. Eu disse: bota na cadeia mesmo, vai lá. Estou no Brasil, tenho livre, posso falar e tenho que falar. Mas tem crente que se ouvir, fica... Que se for para a cadeia, tem um monte de gente para pregar lá também. Não tem problema nenhum. Se morrer, vai para o céu. Sabe qual é o pior de tudo isso? É cristãos que estão concordando com isso por causa de um inferno chamado politicamente correto. Não, politicamente correto não se fala. Você não merece carregar o nome de Cristo. Faça outra coisa, mas não carregue o nome de Cristo. Se você carrega o nome de Cristo, você não tem que ser bravo, briguento. Até porque Pedro vai dizer que devemos defender, quando pedir a razão da nossa fé, com mansidão. Não estou falando para ninguém brigar. Nós não fizemos discursos de ódio, nós só falamos a Bíblia, a palavra de Deus. Quando Lenin ressuscitar no Brasil, que ele deve se encarnar por aí no Brasil, e tirar a Bíblia da gente, daí sim vão botar nós na cadeia. Mas por enquanto nós temos liberdade, nós pregamos, nós falamos, anunciamos, verbalizamos, colocamos as nossas ideias que são bíblicas, e não vamos temer a nada, porque nós estamos com Cristo, e Ele que mandou nós pregarmos as suas verdades, a sua palavra. Eu quero falar para vocês hoje de um sistema terrível que se intitula de marxismo. Eu dei essa palestra na igreja do Carianos, sábado agora, e foi assim por demais abençoadora. E o irmão que foi comigo, o irmão Júnior, perguntou: pastor, já falou isso lá no Tacurubi? Eu disse: não falei. Ele disse: não perde a oportunidade, pastor, aproveita. Eu digo: é verdade. Até porque ficou pronto ali no sábado, né? Então, como ficou pronto ali no sábado, está pronto para hoje ser falado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que é o marxismo? Quem sabe, quem já leu sobre isso, levanta a mão. Fica a mão levantada, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. E ali, 5,5, que a irmã está assim, 5,5. Veja bem. De todos vocês. Esses dias um pastor me chamou e perguntou assim: Giliardi, fala para mim o que é marxismo. Irmãos, o marxismo está dentro da nossa casa. A Primeira Guerra Mundial, sabe quantas pessoas matou? Quem sabe? Primeira Guerra Mundial? Não, foi mais. 6 milhões foi na segunda só de judeus. 20 milhões de pessoas a Primeira Guerra. A Segunda Guerra Mundial, quanto matou? 57 milhões de pessoas. As duas juntas, 77 milhões de pessoas. As duas. Sabe quanto que o comunismo, oriundo do marxismo, matou no passado? 100 milhões de pessoas só de fome. Mais do que as duas guerras mundiais junto. E as ideias desse camarada estão dentro das nossas casas, dentro das igrejas. Está na hora de nós nos levantarmos para defender a igreja dessas mentiras. O marxismo teve início logo após a Revolução Industrial, que se iniciou em 1760, onde mais de 80% da população
vivia em miséria total. Com a Revolução Industrial, o índice mudou. Agora, hoje, apenas 20% da população vive em pobreza. Se você olhar o gráfico de renda per capita, até 1760 era baixíssimo. Em 1760, é mais ou menos assim, vocês têm uma ideia do gráfico, como se estivesse nesse nível aqui e fizesse isso aqui. Ele não duplicou, triplicou, não, foi 100 vezes mais, foi lá em cima, por causa da Revolução Industrial. A vida mais da metade da população melhorou de uma forma tremenda, saindo da pobreza total, por causa da Revolução. Mas Karl Marx ainda assim dizia que havia uma injustiça na Revolução Industrial, que a classe trabalhadora, chamada de proletariado, vivia uma opressão dos burgueses, que eram os patrões, as pessoas mais ricas. E com isso, ele não aceitando essa forma de beneficiar as pessoas, ele inicia então uma luta que ele chama luta de classes. E era simplesmente burgueses contra proletariados, trabalhadores comuns e patrões. Ele dizia que todos deveriam ter rendas iguais. E aí entra o igualitarismo, todos tendo tudo igual. Mas para que isso acontecesse, primeiro tinha que passar todas as propriedades, deixar de ser privadas e passar para o governo. E depois que o governo ter a posse de tudo, distribuir para a população. É o que a gente vê na Venezuela, acho que deu certo, né, Venezuela? Pois bem, para que todos vivessem igualmente, é o que pensa Cuba, né? Se alguém quiser ir para lá, se existe algum socialista aqui, então vai morar nesses países, já que você gosta, né? Hoje, falando com um pela internet, disse para ele, olha, acho legal tu vender teu imóvel, teu apartamento, né, e dividir com os mais pobres, ou trazer eles para morar dentro do teu apartamento, né? Quem sabe ele gostaria disso. Pois bem, a ideia deles é que todos deveriam ter a mesma coisa. E o discurso socialista é esse. E quando a gente fala de socialismo, o que é comunismo, socialismo? Bom, o comunismo é 100% tudo do governo. O governo domina todas as coisas e todo mundo vai viver igual. O socialismo, como o comunismo não deu tão certo, 100 milhões de pessoas morreram, o socialismo é um pouquinho diferente. É uma antessala do comunismo. Olha, o governo então vai dominar as questões mais prioritárias, como saúde, alimentação, segurança, mas cada um tem direito da sua propriedade privada. E aí você ali trabalha e tal, mas é tudo regulamentado pelo governo. Aí vem o socialismo, que depois de se transformar socialista é um passo para ir ao comunismo. Mas quando a gente olha para a Bíblia é contra esta ideia. O que a Bíblia diz? Que lá na lei do Senhor nós vamos ver a distribuição das terras. Lembra quando o povo sai do Egito para ir para Canaã? Deus deu terras para cada tribo, e não eram muito iguais, uma era maior, outra era menor. Deus deu terra para cada um. Na lei dele, dada para Moisés, ele diz o seguinte, olha, ninguém invade a cerca do outro, e também não mude a cerca, não mova os marcos, né? Está falando de marcas mesmo, de cerca, não mova, né? Porque cada um tem a sua, cada um tem seu direito. Olha, existe o patrão empregado, que o escravo tem que ficar só 6 anos, depois tem que libertar. E nós não vamos ver na Bíblia essa ideia de que Deus quer que tudo seja igual para todos. Ainda hoje alguém me disse que Jesus era socialista e ele dividia tudo o que tinha com as pessoas. Daí eu respondi da seguinte forma, quando Judas viu aquela mulher derramar o nardo puro aos pés de Jesus, o socialista Judas disse assim, para desperdiçar, porque aquele valor se referia a 1 ano de trabalho de um trabalhador comum, né? Porque tantos pobres por aí, por que não pega isso aí e coloca, né? Para cuidar dos pobres. Aí Jesus disse, não, deixa ela fazer o que está fazendo, porque os pobres, vocês sempre terão no vosso meio.
Se Jesus, então, concordasse, né, que até é idiotice minha falar essas coisas, né, mas tudo bem, para tirar da cabeça dessa gente, diria, é verdade, não faça isso, dê aos pobres. E por acaso Jesus erradicou a fome naquele tempo? Não. É uma grande farsa quando o socialismo quer usar a Bíblia, a palavra de Deus, para embasar as suas doutrinas. A Bíblia não é socialista. Marx é o fundador do MST. Né? Por quê? Como que ele disse que iria dominar? Porque a ideia era dominar a cultura através da economia. Nós dominamos a economia, essa é a ideia de Karl Marx. Vamos dominar a cultura. Tá? Como que vamos fazer isso? Vamos usar o proletariado, os trabalhadores, vamos armá-los e vamos para a guerra e invadir tudo que é dos burgueses. Então era mais ou menos assim, a pessoa tinha bastante terra, um ricão lá tinha bastante terra, e aí vinha os trabalhadores invadiam e plantavam o MST exatamente como acontecia. Era assim que funcionava. O comunismo, a ideia de Marx, é o fim da instituição privada da família e da religião. Por que da família e da religião? Porque a família, ela necessita da instituição privada e é nela em que os pensamentos são formados. Então tem que destruir. Porque quem tem que formar os pensamentos das crianças é o governo. Por que tem que destruir a religião? Porque a religião ela é contra assassinato e ela é contra roubo. E para implantar a ideia comunista era necessário invadir terra dos outros e matar se for necessário. Marx dizia que essa ideologia deveria ser implantada pela força, pelo cano do revólver, pelo roubo, pela invasão e com muita rapidez. E o resultado disso, como já falei, foram 100 milhões de pessoas mortas. Por quê? Porque o comunismo não deu certo. Por que não deu certo? Vamos dar um exemplo. Eu vou trabalhar na Concap, por exemplo. Então, vou ganhar a minha raçãozinha ali diária e eu tenho que capinar uma rua inteira. E aí, o Jonas vai comigo. E o Jonas está capinando a outra rua. Bom, se eu capinar a minha todinha, me esforçar naquele dia, e ele capinar só 10%, não faz diferença nenhuma. Se eu planto feijão, e eu planto bastante, e não é nada meu, é tudo governo, e não me rende nada mais, nada menos. Então, para que eu vou enfrentar chuva, sol? Vou trabalhar pouquinho, vou fazer alguma coisa só para me comer. E assim foram pensando as pessoas. Não havia estímulo. Não havia estímulo. E a Bíblia já é contra isso. Porque a Bíblia diz assim, quem não trabalha, não coma. Então, quem quer comer, tem que trabalhar. Bom, com isso, houve uma falência total nos países comunistas. A fome foi instaurada e a economia quebrada. E com isso, milhões de pessoas morreram. O comunismo não deu certo. Bom, e com isso, os trabalhadores não pegaram em arma, não aceitaram essa ideia, não invadiram e o comunismo não deu certo. Aí é que entra a mais perigosa e aqui nós temos que dar mais importância à segunda onda do marxismo e que se chama o marxismo cultural. Um homem chamado Antonio Gramsci, italiano, que foi preso por Mussolini por causa de suas ideologias, ele acabou morrendo aos 46 anos, em 1937, pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. Gramsci revolucionou o marxismo. Por quê? Porque ele deu uma nova ideia, ele reformulou a ideia de Karl Marx. Enquanto Marx dizia que a revolução tinha que ser feita pela força e pelo cano do revólver, Gramsci diz o seguinte, não, nós temos que revolucionar pelo giz do quadro. Ao invés de invadirmos os quartéis, vamos invadir as escolas. Ou seja, Marx dizia que ia dominar a cultura pela economia. Gramsci dizia agora que ia dominar a economia pela cultura. Primeiro, vamos lentamente, vamos trazer nossas ideologias, dominar as mentes, e aí então conseguiremos dominar a economia.
E o marxismo cultural, ele vem sendo infiltrado nas escolas, nas faculdades, nas universidades, e vem sendo ensinando. Você vai fazer qualquer faculdade hoje, são tantos filósofos, tantos homens inteligentes para se estudar, mas quem é o patrono, já se tornou um deus nas faculdades, se chama Karl Marx. É obrigado a estudar esse homem, um homem lascivo, podre, deturpado, que fazia atrocidades, que fazia coisas terríveis que não é nem digno de falar de púlpito, mas é este homem que é venerado por todas as faculdades, todas as ciências. Por quê? Porque há por trás disso a ideia cultural de transformar a mente das pessoas, mas o apóstolo Paulo diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos o vosso entendimento. Igreja, acorde para isso, porque há muitos homens machistas no meio da igreja? Tem, mas há muitos homens e mulheres que são feministas dentro da igreja, e isso destrói a família, é contra a palavra de Deus, é contra a vontade do Senhor, e as famílias, a igreja está sendo prejudicada por conta dessas ideologias. Perceba que toda revolução tem soldados. Marx disse: vamos pegar a classe sofredora, os trabalhadores, e eles vão fazer guerra. Eles vão ser os nossos soldados. Não deu certo. Quem são os soldados de hoje? As minorias. As minorias. O que estão dizendo para as mulheres? As mulheres são tremendamente sofredoras. Como é que é? As mulheres tremendamente sofredoras? Quem é que, desde muito tempo, hoje com o avanço da tecnologia, né, o que está ajudando as mulheres a trazer independência para as mulheres, porque antigamente, sem a tecnologia, o trem era muito mais difícil, tinha coisas que era bem difícil das mulheres fazerem, precisava de um homem. Hoje não, hoje a tecnologia avançou tanto que é tudo muito fácil, consegue se sobreviver sozinhos. E hoje nos Estados Unidos já há um percentual muito grande de pessoas que não se casam mais e vivem sozinhos. É quase metade da população. É muita gente. Bom, mas se dizia que as mulheres sempre sofreram. Vem cá, quem foi para a guerra? Foram os homens ou as mulheres? Vocês têm que dar uma olhada no pelotão do general Paulus, alemão, que ficou preso dentro de Stalingrado, cercado pelos russos, 200 mil soldados, que desses sobreviveram em torno de 30 mil, e depois de presos, sobreviveu parece que só 6 mil, dos 200 mil que ficaram lá morrendo de fome, morrendo de frio, um dos invernos mais rigorosos da Europa. Tudo que os homens passaram durante a história, o trabalho pesado, injusto, os sofrimentos que os homens tiveram enquanto as mulheres ficavam em casa, no conforto do lar, isso é colocar as mulheres para sofrer? Os feministas dizem que os homens nunca deixaram as mulheres ter oportunidade. Será que não foi proteção das mulheres? Será que não é isso? Ora, meus irmãos, não podemos acreditar nessas mentiras. Houve sim muita opressão masculina, sim, houve, com certeza, mas agora estão querendo fazer uma opressão feminina que não é bíblica, não é cristã. Qual é o ponto aqui, pastor? É uma guerra entre um e o outro? Claro que não. O ponto aqui é voltarmos para as escrituras, para a palavra de Deus, e ver o que a Bíblia diz, a vontade do Senhor, porque esta é a ordem de Deus. Agora é as minorias. As minorias acham que essas ideologias estão a favor delas. Não, estão usando elas para implantar um sistema diabólico. O que é o feminismo? É a verdadeira derrota da mulher. A mulher deixando de ser mulher. Dos seus direitos. Da sua liberdade de ser mulher. Hoje as mulheres preferem mais ser senhoras, empregadas no trabalho, do que ser as rainhas do lar. Que negócio é esse? A mulher pode trabalhar, pode estudar, a minha mulher estuda, a minha mulher vai trabalhar, eu mandei, estou brincando.
Tem nada errado de mulher estudar e mulher trabalhar, mulher ser guerreira, mulher virtuosa, mulher que corre atrás, mas escuta aqui, há um principal papel da mulher e há um principal papel dos homens, que eu vou pregar em outras mensagens. Há um principal papel que nós devemos fazer, porque simplesmente está na Bíblia, porque está na palavra de Deus. Nós somos o povo de Deus e seguimos a palavra de Deus. Agora, é as minorias. Através desses militantes, suas ideologias eram ensinadas, propagadas e as mentes formadas. E hoje, todos nós temos um pouco dessas ideologias. E estudando um pouco esse assunto, eu mesmo vi e percebi que inconscientemente concordava com alguns pontos marxistas. E até mesmo, muitas igrejas já assumiram esse papel. Já concordaram com essas ideologias. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Qual é a área de influência deles? Onde eles atuam? Onde que eles conseguem, eu já falei aqui, só vou repetir, incutir essas ideias na mente das pessoas. Os lugares principais, claro que através de filmes, através de novelas, através da mídia em si, né? Isso é muito propagado. Né? Mas principalmente nas faculdades, é o quartel-general das ideologias, faculdades. Com isso, não é para os cristãos saírem de lá, viu? Não é para sair da faculdade, não, vou deixar fulano estudar, não vou deixar... Não, irmãos, que isso? É o lugar onde nós devemos estar, é lá. Mas estarmos lá como um bom cristão para defender a nossa fé. Mas estamos muitas das vezes se escondendo, ao invés de nos manifestar. Por quê? Porque a falta de preparo dos nossos cristãos para guerrear contra essas ideologias. Mas a militância marxista são super preparados. Super preparados. Assim como na biologia, você tem que crer em Darwin, lá na faculdade, ou você crê em Charles Darwin, ou você está fora do plano. Na parte cultural, na sociologia, você tem que acreditar em quem? Karl Marx. É isso. É os dois deuses da faculdade hoje em dia. Um outro problema é o marxismo misturado com a religião. Há dois ramos, um católico e, infelizmente, um protestante. No ramo católico, o seu guru se chama Leonardo Boff. É um autor que escreveu e defende a chamada teologia da libertação. A teologia da libertação, ela é uma teologia liberal, que não crê nos milagres da Bíblia, não crê que Jesus ressuscitou e em nenhum outro milagre. E eles dizem que pregar Jesus Cristo ou seja, Cristo vive através das minhas obras. Quando eu faço uma obra igual a que Cristo fez, então ele está presente nas obras, né? E eles visam não a alma e sim o corpo, tão somente o corpo. Cristianismo é cuidar da necessidade do próximo. Essa é a ideia deles. Tem muito cristão que é assim, né? Vai fazer evangelismo, leva sopa. Tá, leva sopa, não tem problema levar sopa. Tudo bem. Mas pregou o evangelho? Não precisa. Só nossas obras pregam Cristo na nossa vida. Isso é uma teologia da libertação, teologia liberal. É o que Jesus não mandou fazer, é que os apóstolos não mandaram fazer. Eles disseram que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não vem de milagre, não vem de fazer boas obras, nada disso. É através da pregação. Eles costumam dizer assim também, ó. Pregue. Se precisar, fale. Tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado com isso, porque isso vem da teologia da libertação. Pregue, se precisar, fale. Não, Paulo vai dizer pregue em tempo e fora de tempo. Instar, é você provocar, é você ir para cima, é você não ser politicamente correto, é você anunciar. João Batista morreu por causa da pregação e muitos crentes estão muitos amantes de si mesmo, querendo ser aceito em todos os lugares. Não dá. Só tinha 2 grupos que seguiam Jesus. Somente 2 grupos que seguiam Jesus. Aqueles que o amavam fielmente e os que o
o odiavam. Somente isso. Não havia dois grupos. E hoje os crentes querem ser politicamente corretos em tudo. Por isso que é difícil o crente da política, Nesiel. Porque lá ou ele é crucificado ou ele é aceito por todos. E para ser aceito por todos tem que fazer discurso feminista, tem que fazer discurso de esquerda, tem que fazer discursos da boa vizinhança. E isso aí é do inferno. Não dá. Nós temos que pregar a verdade, o evangelho, a palavra de Deus. Mas na área protestante, o grupo da missão integral, o seu grande guru se chama Ariovaldo Ramos. E agora o seu filhinho seguidor é de René Kivitz, né? Esse Kivitz acabou de dizer que a Bíblia tem que ser atualizada. Por quê? Essa questão aí de homofobia, ou melhor, de homossexualismo, isso aí, na verdade, era cultural. Na época de Paulo, hoje em dia o negócio mudou, era porque era caso de Atenas, por causa de e a Bíblia tem que ser agora atualizada. Já pensou? Agora nós vamos pegar a Bíblia e vamos dizer o que é, o que não é mais. Isso é, isso não é, isso é, isso não é. Aí já pensou o que a gente faz com a Bíblia? Eu faço dela o que eu quero para mim. É a nova moda de Satanás. Ariovaldo Ramos tem o pé na teologia da libertação. Fazer missão, hoje para ser missionário, não adianta ser preparado num seminário. Tem que ser preparado em medicina para poder ajudar outros povos através da medicina. Ah, muito bem, eu também acho legal. Mas espera aí, não tem que ser preparado teologicamente? O que ele vai fazer lá? Vai ser um médico? Cuidar do corpo e a alma? Deixamos ir para o inferno? Ariovaldo Ramos, ele é militante do PT, defensor de Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês não riem que chamar o Lula de ladrão. Ele mesmo disse, num vídeo, está aí na internet. Ele disse, eu estou aqui. Os pobre coitadinho lá passando fome na rua. Eu ainda... Como é que ele disse? Mas eu estava preso porque roubei, não, porque... Isso, e eu cometi crime e eles não. Foi ele que falou. Só estou repetindo o que ele falou. Não me acha aqui, né, diferente. Irmãos, os nossos filhos estão sendo bombardeados com essas doutrinas. As esposas estão sendo bombardeadas com essas doutrinas. Mulher é igual ao homem? Sim, em valor. Agora não preciso dizer que é diferente em outros aspectos. Preciso falar? Preciso. O que a Bíblia diz? Que a mulher é o vaso mais fraco. Vocês ficam com a palavra de Deus, vocês ficam com Karl Marx. Estuda a vida deles para ver quem ele foi. Com quem vocês ficam? Não quer dizer que ela é menor que o homem. Ela é diferente, criada à imagem e semelhança de Deus, igual. Uma pergunta para vocês. Deus é mais homem ou mais mulher? Já pararam para pensar nisso? Deus é mais homem ou mais mulher? Mas espera aí, o homem foi feito à imagem de Deus. Então ele é mais homem ou mais mulher? Gente, a Bíblia diz assim, ó. Criou o Senhor Deus o homem à sua imagem, homem e mulher. Mulher e homem refletem quem Deus é. Os dois, nos dois se vê a completa imagem de Deus. Não estou falando de sexo. Será que Deus tem um pepeca ou pipico? Não é isso, não tem isso, meus irmãos. Não é nesse sentido. Ele é mais afeminado ou ele é mais... Não é nesse sentido. É que os dois foram criados para refletir a correta imagem de Deus. Isso é o que a Bíblia diz. Não é maravilhoso? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre marxismo? Pode falar. A mente de Marx é tão cruel. Estou repetindo aqui só para que ele não procurava cristão para lutar a luta dele, porque a mente do cristão estava focada no céu e a dele na terra. Ok?
Como é que isso acontece lá nas escolas? É sutil. Eu estava palestrando lá no Carianos, veio uma mãe, pastor, posso mostrar aqui a prova do meu filho? Estava na bolsa da mãe. Ela não sabia que eu ia falar de marxismo, eu ia falar sobre seitas e heresias. E quando fala em seitas e heresias, a gente só pensa nas tradicionais. Essas aí já foram, é mais fácil de combater. Agora, isso aqui, pega um militante marxista e vai falar com ele. Meu Deus do céu, ele torce, eles são pior que testemunha de Jeová. São terríveis. Aí a prova do menino estava assim. Mais ou menos, eu não vou lembrar. Gênero da palavra tal, tal, tal. É masculina, feminina ou trans? Porque a palavra gênero, qual o gênero da criança? Irmãos, a palavra gênero se aplica à palavra. Qual o gênero da palavra Florianópolis? É um substantivo, é um adjetivo, não é, né? É substantivo, não é isso, né? Me ajuda aí, que no português eu sou pior que Karl Marx. É o gênero. Oi? Isso, é o gênero da palavra. Criança, quando nasce, ela tem sexo, masculino ou feminino. Agora estão usando gênero para pessoas. Eu acho que a gente pode usar gênero também para as coisas. Por exemplo, qual é o sexo da palavra maçã? Não é verdade? Acho que pode usar. Dá certo? Não dá, né? Por que gênero tem que dar para identificar o sexo da pessoa? Aí colocou trans. Aí depois, feminino, masculino ou neutro, que agora tem a linguagem do gênero neutro, né? Aí a mãe ligou pro colégio. Eu não quero saber desses negócios na prova, foi lá falar com o professor. Aí o professor, não, mãe, não se preocupe, é porque aqui na escola nós estávamos falando sobre isso, houve uma brincadeira, alguém disse que esse gênero é trans. Aquelas brincadeirinhas, né? Aí a mãe perguntou, e por que o senhor colocou o neutro? Ela disse, se você colocar de novo, nós vamos tomar providência e buscar os nossos direitos. A escola ligou para ela correndo, pedindo desculpa e quer tomar providência. Porque se você não sabe, a lei nos defende. E o professor que fizer isso pode ser indiciado. Em Criciúma, o prefeito se deu mal porque ele falou uma coisa que não devia falar. Todos vocês sabem? Ele falou um negócio que não devia falar, né? Mas ele exonerou um professor que ficou ensinando ideologia de gênero. Em Criciúma, não pode. Passou. Isso. Agora, só que o prefeito está sendo acusado agora porque ele usou umas palavras que não devia usar. Feminismo. A primeira onda do feminismo se iniciou em 1850. Na verdade, já houve feministas em 1700 e alguma coisa e tal, mas assim, a primeira onda bem conhecida mesmo. Mais tarde, em 1900, 1910, 11, 8, por ali, 3, 4, não lembro bem direito, as conhecidas como sufragistas, que eram mulheres em Londres que pediram o direito ao voto. Há uma coisa errada nisso? Claro que não, a mulher tem que votar, claro, é igual ao homem, né? Tem que votar e pronto, elas não estão erradas nisso. Só que não ficou só nisso. Houve todas as ideias marxistas que depois acompanharam. Mas feminismo nunca foi totalmente positivo. Apesar de ter uma ideia de igualdade de valor, o feminismo sempre lutou com uma ideia de igualdade absoluta. E aqui que está o problema. O machismo, meus irmãos, é destrutivo. Mas classificam por machismo tais coisas. Como? Somente, como já falei, só os homens iam para a guerra. Por que elas não reclamavam? Por que elas não reclamaram? Né? Nós queremos ir para a guerra. Por que elas não fizeram isso? Né? Por quê? Porque isso é machismo ou é proteção às mulheres? Mulher trabalha em casa, sendo a rainha do lar, cuidando do bem mais precioso que se chama filhos. Ou a mulher, o que é melhor?
ela fazer isso ou ter um senhor, um patrão fora de casa, cuidando das coisas sem valor? Comparando com seus filhos, é claro, é sem valor. Qualquer sucesso financeiro que perde a família é uma desgraça. E isso as pessoas chamam de machismo. Tem mulheres que colocam os filhos em creche particular, pagam lá R$1.000. Trabalham para ganhar R$2.000. Gastam mais 500 com alimentação, vale transporte, para no final das contas sobrar R$500. E perderam seus filhos, o bem mais precioso. E às vezes não tem necessidade. Sabe como é que um cristão vive? O cristão, a mulher trabalha? Trabalha. Mas ela trabalha meio período. Se possível, se tem filhos. Porque meio período precisa ficar com os filhos. Pastor, eu não concordo. O problema é seu. Porque a ordem de Deus é essa. O bem mais precioso é os nossos filhos. É os nossos filhos. Na verdade, o feminismo veio para quebrar a estrutura da família, tornando as mulheres aquilo que elas não são. Esse é um grande desafio da igreja, pois implica no evangelismo. Quando você vai evangelizar e falar de Jesus, você é daquela igreja que é, como é que eles dizem, opressora, conservadora. Né? Há um grande extremo do liberalismo, ético agora falando, não teológico, e do conservantismo. Essa é a palavra mesmo, conservantismo. John Locke, né? Ele instituiu aí o liberalismo em Londres, e aí são ideias pluralistas, né? Tudo está valendo, é relativo, tem a ver com isso. Foi logo após o iluminismo, 1600 alguma coisa. Mas também o conservantismo também é terrível, e muitos são apegados a isso. Onde é que está o evangelho? O evangelho está no centro. Hoje eu estava fazendo uma conclusão com a minha esposa bem interessante. Se você colocar o evangelho no centro, e aí você colocar aqui socialismo, comunismo, liberalismo, conservantismo e outros ismos, vocês vão ver que todos eles beliscam alguma coisa da palavra. Todos eles. E entre eles entram nesse discurso. Jesus era socialista porque ele dividia o pão com todos, né? Pega exemplos da palavra, né? Lá a igreja de Atos vendia suas propriedades e dividiam com as pessoas. Então pega ideias e diz, não, isso aqui é da Bíblia. A Bíblia diz assim, né? Não é nada disso. Em Atos ali era um tempo de dificuldade que os cristãos foram oprimidos por causa da verdade e os irmãos têm que sobreviver. Então quem tinha dava tudo o que tinha para poder manter os irmãos sobrevivendo. Essa é a ideia, é questão de sobrevivência. Igual Paulo dizendo, olha, é melhor que não se case, eu digo que não deve casar, mas vai ver o que ele diz no texto, por causa do presente momento, aconselho que não se case, por causa que era um momento muito difícil. Imagina você casado, tendo uma esposa e filhos, né, e veio a perseguição e queria levar seus filhos, sua mulher, meu Deus, aí você não tem como fugir, não tem como, é terrível. Então Paulo, para evitar isso, mas não quer dizer, ele não está contradizendo o próprio Deus, dizendo que não é bom que o homem esteja só. Então, o evangelho é o centro. Pastor, a Bíblia ela é socialista, comunista, capitalista, ela é democrata, ela é... O que a Bíblia é? A Bíblia é teocêntrica. Nunca haverá um sistema na terra igual o céu. Nunca. O que nós temos que fazer? Se adaptar no sistema que nós estamos para cada vez se aproximar mais da palavra de Deus. É isso. Porque enquanto estamos na terra, nunca será o céu. O céu é o céu. Nunca será nada igual ao céu. Ideologia de gênero, para nós terminar. Tanto o feminismo quanto a ideologia de gênero, para serem aceitas, precisam negar a autoridade das escrituras. Na Europa, muitas igrejas adotaram a inclusão desses pecados, negando a inspiração plena das escrituras. Alegam que as passagens que proíbem tais práticas eram culturais. E hoje em dia, conhecido como a teologia liberal, como eu falei. Vamos lá. A ideologia
Ok. A ideologia de gênero, meus irmãos, já começa o erro pelo próprio nome, gênero, como já falei. Esse é o grande erro. Nós, cristãos, devemos ensinar. E pior que tem pai que tem medo de falar essas coisas. Tem medo. Parece que passa um terror por causa dessas coisas. Nós, a igreja, precisamos conversar. Você conversa com teus filhos sobre o assunto? Você fala sobre isso? Você orienta? Não é a cultura. O que a ideologia de gênero prega? A criança, ela nasce, não diga se é menino ou menina. Menino usa azul, menina usa rosa. Né? A gente diz isso. Eu lembro quando o Arthur era pequeno, fui levar ele na escola e não sei o que eu falei, que eu disse, o azul é de menino. Daí a professora, não pai, se ele quiser brincar com rosa, ele brinca. Eu disse, não, lá em casa, macho brinca com azul. E acabou. Tá. Aí fica todo bobinho. Quando vê que alguém que entende, tal. É assim. Aí o que acontece? Ele quando crescer, ele no meio da sociedade, a cultura vai se formar na cabeça dele, ele vai decidir o que ele é. A ponto de estar na agenda da nossos antigos presidentes, em que uma criança, um adolescente, um jovem com menos de 18 anos, poderia fazer uma operação da troca da genitália sem o consentimento dos pais. Imagina você, pai e mãe, tem um filho de 15 anos, 13 anos, 12 anos, de repente chega ele e sumiu, cadê? Está no hospital, quero ver meu filho. Não, aqui você não pode entrar. Por quê? Ele está fazendo operação, o que aconteceu? Está trocando a genitália. Quem autorizou? Ele. Vem um filho para casa com a genitália diferente. Claro que não passou isso, né? Graças a Deus, mas era pauta. Teve um menino que foi fazer uma operação de fimose e por um erro, um problema lá, ele perdeu o órgão sexual masculino. E aí, imagina a tristeza da família. Procuraram um tal médico que daria jeito nisso, resolvendo sem implantar um novo, né? E ele disse para o pai e para a mãe, troca o nome dele, nunca chame ele de menino, chame de Brenda, e aculture ele com essa ideia que é uma menina. A Brenda, então, sempre queria fazer xixi de pé. Estava nela. Queria fazer xixi de pé. Ela insistiu que tinha alguma coisa errada com ela. Até que era ele, né? Até os 14 anos, os pais não resistiram e falaram o que tinha acontecido. Tentou viver, mas o suicídio foi a solução. Ideologia de gênero não dá certo. É uma mentira. Quando o bebê nasce, olha por meio das pernas e vai ver o que ele é, o que ela é. Aí eles estão dizendo agora que mas tem animal que nasce gay, né? Tem criança assim que nasce com os traços. Eu vou contar para vocês. Quando eu era pequeno, eu tinha 5 anos de idade. Não sei se a mãe lembra disso. Eu morava na casa do seu Mário. Eu era inocente. Tomei um choque. Eu juro para vocês que eu era inocente. Pelo amor de Deus, não vão achar coisa aí. A mãe colocou o colchão assim na reta da porta para pegar o sol. Eu devia ter mijado na cama. Só podia, né? Botou assim. Eu lembro que eu peguei um ursinho. Eu não lembro que ursinho era esse. Não sei como que esse ursinho parou lá dentro de casa. E deitei para brincar com o ursinho. A mãe olhou lá e disse assim, ô guri, levanta daí que tu é menino, não brinca com essas coisas. E nem eu entendi aquilo. Mas de lá para cá, eu só via carrinho. Quando eu vi um ursinho, a boneca, eu passava de longe. Eu não entendia que bicho era aquele, mas aprendi que menino brinca com carrinho. E menina com boneca. Lembro. Tem até uma foto com aquele bichinho. Agora sei qual é. Melhor rasgar aquela foto, que ela não ficou muito boa, não. Não mostra para ninguém. O que há de errado? Dizer para o menino que ele é menino. E dizer para a menina que ela é menina. O que tem de errado nisso? Aí o crente, não, mas
Respeita. Gente, a gente respeita as pessoas. Parece que falando assim, parece que nós temos raiva dos homossexuais. Que nada, nós amamos eles. O pastor, que é isso? Sim, não amamos a podridão, o erro, o pecado. Não temos aversão nenhuma, pelo amor de Deus, não é isso. Jesus comia e sentava com os pecadores. Até hoje, na discussão, alguém citou isso para mim. Tu está diferente de Jesus, porque Jesus sentava e comia com os pecadores. Eu perguntei, quem é que vivia com Jesus que não mudou? Todos mudaram. Aí ele citou até Maria Madalena. O que ele disse para Maria Madalena? Vai e não peques mais. Quem disse que nós não amamos os pecadores, que não estamos com eles? Quem disse? Quem disse que nós temos que lutar? É que alguns aí que são meio famosos, que ficam brigando com esses defensores da minoria, que parecem fazer guerra, mas não me representam, porque eu não tenho ódio, não tenho nem nada contra pessoas de tais opções, mas é o seguinte, deixa eu ser hétero, deixa eu defender a minha família que quer ser hétero, e ponto. Se dizer assim, alguém nasce gay. Todos nascem hétero. Ódio. Que ódio? É verdade, é natureza. Agora, se nasce uma criança com tendências, um animal, gente, a regra é ser hétero. Se nasce com alguma... como é que eu vou dizer isso? Tem cuidado de falar isso, né? Se fala uma coisa assim... É uma tendência, seja o que for... Não é regra. A regra é que nascem héteros. Ou melhor, só nasce hétero, né? Pode ter tendência. E aí tem crente que se acovarda. Eu falo alto, em bom som, onde precisar, no meio da onde for, as mesmas coisas que estou falando e defendendo, porque isso não é vergonha. Tem gente que acha que é vergonha, que é medo, que é discurso de ódio, que é homofobia. Falar a verdade, a palavra de Deus é homofobia. Nós estamos num país em que temos liberdade de expressão. Ou vocês têm Jesus e são crente corajoso, ou o que vocês têm no sangue aí? É crente até o revólver vir na cabeça, depois que veio, já se precisar, já sai... vai apertar para ser cristão. Vai apertar para ser cristão. Este é o grande desafio da igreja. Este é o grande desafio da igreja. A ideologia de gênero, o feminismo, que são braços do marxismo cultural, estão dentro dos lares. Muitos gays, homossexuais me ouvem falar, parece que querem distância, querem brigar comigo, parece que eles ficam com ódio de mim, só quando eu falo da defesa do hétero. Mas eu fiz um vídeo, gays vão para o céu. Eu pude aconselhar, conversar com muitos. E na maioria, sabe o que eles me disseram? Eu tenho registrado, vocês querem ver. Sabe o que eles me disseram? Pastor, eu não aguento ser assim. Eu não queria ser assim. Eu não suporto ser assim. Lembro. Um próprio, tá? Falou isso. Eles falam para mim, pastor, me liberta disso. O que eu faço para ser liberto disso? E aí, por meio de muitas orientações. Eu não consigo parar de ter vontade. Aí eu disse, querido, parar de ter vontade. Ter vontade é uma coisa. O hétero tem vontade de um monte de mulher também. Mulher tem vontade de um monte de homem. Isso aí, ter esses desejos, pensamentos, é por causa da nossa natureza caída. Agora, o que você faz com esses desejos? Eu digo para eles, você não tem que se libertar para vir para Jesus. Você vem para Jesus, Ele te liberta. Muda teu pensamento, né? Para não dizer que é demônio, né? Tem gente que não é demônio, isso aí é obra da carne, para começar, não é demônio, tá? Fique bem claro. É um demônio, homossexualidade, demônio. Não é demônio, é obra da carne, tá ali, Paulo fala, a prostituição é obra da carne. O diabo trabalha em tudo, mas é obra da carne.
Vem para Jesus que Ele transforma a tua mente, o Espírito Santo entra dentro de você, você é transformado, você é mudado. Aquele desejo pode volta e meia nascer, vir em você, mas aí Romanos 6:14, que o pecado não terá mais domínio sobre vós. E aí, o que é isso? É o poder do Espírito Santo para vencer o pecado. Aleluia! Deus tem vida e vida plena, vida verdadeira. Quantos e quantos e quantos homossexuais se suicidam? Claro, eles vão dizer sim, por causa da cultura, porque não são aceitos, ok, e eu faço alertas aqui a pais, familiares, seja lá quem está me ouvindo, não oprimam, não precisam botar julgo sobre essas pessoas, não precisam discriminá-las, mas oriente. O que eu digo é o seguinte: tem pai que aí aceita o pecado, que é diferente. Tudo que a pessoa que está no pecado não precisa é alguém que não deseja que alguém aceite o seu pecado. Às vezes, vem o casalzinho, dorme aqui em casa. Não, peraí, essas coisas aqui, o pecado eu não aceito. Mas filho, eu te amo. Não há discurso de ódio, há discurso de prevenção. Você que é cristão, anuncie esse amor de Deus. Aí eles dizem, isso é ódio. Aí Ezequiel vai dizer, aquele que sabe da verdade e não fala e deixa que o pecador morra no seu pecado, é culpado do sangue dele. Vou perder meu emprego. Seja sábio. Sabedoria não vai chegar no emprego amanhã. Gente, é o seguinte. Não é por aí. Deus abre as portas. Primeira coisa, não concordar. No sentido de, não com a pessoa, com a prática. Não concordar. Segunda coisa, falar na oportunidade. Era isso que Jesus fazia. E ficarão de fora. 1 Coríntios 6, né? Os devassos, os efeminados. E as obras da carne são a prostituição, a lascívia. E aí vai. Se você é cristão e não quer se meter com essas coisas, vai embora. Não dá. Porque o maior ídolo que se levantou nesses últimos tempos se chama ideologia. Sofismas, raciocínios. Na verdade sempre foi, né? Mas agora, escancarado. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, da nossa família. Que Deus tenha misericórdia para que possamos vencer essa batalha. Tenha sabedoria. Ame as pessoas e por amor fale a verdade, mas com calma, paciência. Vamos orar?